Olá irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou dar um exemplo rapidinho do que acontece quando você não gosta muito de ler contexto e você pega um ou dois versos e descontextualiza tudo e usa esse verso para o que vem na sua cabeça. Vou mostrar para vocês. Esse texto é bem lido nas congregações, você já deve ter cansado de ouvir esse texto, cansado de ler no Facebook. As pessoas pegam somente esse texto e postam o seguinte: Isaías 55, verso 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Geralmente esse verso é usado por pastores quando ele quer consolar as pessoas, sabe? Quando ele quer prometer algo que na verdade às vezes nem Deus está prometendo. Aí ele fala, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Então espera no Senhor que Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu, sabe? E coisas assim. Ou quando você está na expectativa de receber algo do Senhor, está na expectativa que Ele faça algo na sua vida, com um monte de coisas que você tem que consertar diante do Senhor. Então você pega esse verso, de tanto ouvir, você pega esse verso e posta. Como se Deus estivesse falando isso na promessa de algo que Ele vai fazer para você, mas não precisa voltar muito para você ver o contexto desse verso, para você ver o que Deus está falando aqui e com quem Deus está falando. Volta apenas um verso, verso 7, eu vou voltar mais, mas para você ver o efeito voltando um verso só. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Quais são as duas palavras-chave aqui? Caminho e pensamentos. Volte ao Senhor, que se compadecerá dele. E para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Com quem Deus está falando? Com o ímpio e com o maligno. O que Deus falou para ele? Deixe os seus caminhos maus e os seus maus pensamentos. Aí vem o verso 8. Porque os meus pensamentos, falando para o ímpio, não são os seus pensamentos. Deus falou para o ímpio, deixa os seus pensamentos. E os meus caminhos não são os seus caminhos. Falou para o ímpio, deixa os seus caminhos. Aí Deus fala no verso 9, porque assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, tudo isso é espiritual também. Assim será a palavra que sair da minha boca, que vai corrigir, virá pregação no Evangelho, na igreja, e corrigir os ímpios. Ela não voltará vazia para mim, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a enviei. Verso 12. Pois com alegria saireis e em paz sereis guiados. Esses são os que deixaram seus pensamentos maus e seus caminhos maus. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá a faia, em lugar de sarça crescerá a murta. E o que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Agora, olha por que Deus está falando isso. Isaías 55, verso 1, é o mesmo capítulo, voltou apenas alguns versos. Vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não têm de dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e comei sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Está vendo Deus usando coisas literais para falar de coisas espirituais? Que eu não vou estar explicando aqui passo a passo porque o vídeo fica muito grande. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom e deleitai-vos com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um pacto eterno, está falando da aliança eterna. E começa com Cristo. Dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Eis que eu dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Falando de Davi, mas falando de Cristo através de Davi. Porque Cristo não foi governador de povos, príncipe de povos.
Ele pode ter governado várias nações por um período de tempo pequenininho, para representar o que Cristo faria eternamente. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu a ti correrá, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o quanto está perto. Aí sim vem o verso 7. Deixe o ímpio o seu caminho, porque aí se iniciaria a pregação do Evangelho fazendo aliança eterna com os ímpios. Então, o ímpio tem um pensamento diferente do Senhor, muito distante do Senhor. Os caminhos também. Agora, os cristãos têm a mente de Cristo. Paulo não escreve isso? Em 2 Coríntios, vós, porém, tem a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo. Paulo fala, andeis no caminho do Senhor. E o caminho do Senhor é um caminho que nos leva perto dele, nos conecta os nossos pensamentos com os pensamentos do Senhor. Então, esse verso, Isaías 55, verso 8, não é um verso para ser postado nas redes sociais e para ser falado nos púlpitos, prometendo algo para as pessoas que Deus não está prometendo. Isso é falta de ler contexto, é falta de conectar os pontos para receber a verdadeira admoestação e as verdadeiras promessas que Deus está dando aqui através desse capítulo. Ok, irmãos? Espero que vocês tenham entendido. Pode comentar aí o que vocês acharam. Se vocês concordam, creio que não tem como discordar, né? É contexto. Deus abençoe a vida de vocês em nome do Senhor Jesus. A gente se vê no próximo vídeo.